Afinal, o curso de administração permeia em várias outras competências, vários outros cursos. Antes de nós iniciarmos, eu gostaria de chamar o nosso querido capelão para ele abençoar o nosso encontro e dar uma palavra com a gente. Palmas para o reverendo. Boa noite, gente. Sempre uma alegria e um grande desafio para nós, quando nós temos diante de nós professores tão ilustres, alunos sempre tão aplicados, palestrante com o cabedal, que eu vi ali o ícone dele. E eu gosto sempre, nas devocionais de abertura dos eventos, olhar para o tema e pensar em algumas coisas, ainda que eu não seja nem especialista em reinventar organizações, se bem que igreja a gente também pensa muitas vezes em reorganizá-las, e sobretudo desafios de liderança, né? Porque nós somos sempre e constantemente desafiados diante dessas temáticas. Mas me permitam, dentro das minhas limitações, a comentar com vocês algumas coisas que pensei sobre Jesus Cristo. É certo que eu não vou cair no chavão de dizer que Jesus é o maior líder do mundo, como que destacando algum livro que já fora escrito, mas vocês hão de entender o meu lado, que como capelão e pastor, que maneja a Bíblia, eu tenho a tendência de olhar para a Escritura, e sobretudo para a pessoa de Jesus Cristo, e nele encontrar alguns temas, algumas dicas, alguns desses desafios que Jesus Cristo, como líder que foi e continua a também nos incluir nesse caminho. E aí, professores, querido palestrante e alunos queridos, eu me lembrei e quero destacar aqui as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos. Depois de passar pela morte na cruz, morte vicária, e ressuscitar ao terceiro dia, vencendo o último inimigo a ser derrotado na cruz, o Senhor Jesus, então, agora, como que finaliza o seu ministério, dando agora aos discípulos o grande comissionamento. E ele diz assim o texto do Evangelho segundo Mateus, capítulo 28. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Veja, o texto do Evangelho não tem como premissa falar sobre desafios para a liderança, mas ele passa a ter um grande grau de desafios e uma palavra que é dita exatamente aos líderes que o próprio Jesus escolheu para que dessem continuidade ao ministério que ele iniciou. Mas o texto de Mateus é interessantíssimo porque ele começa falando sobre a autoridade de Jesus. O texto diz: toda a autoridade me foi dada. Ele está se referindo à autoridade dada pelo Pai, na pessoa do Espírito Santo, a Trindade excelsa, portanto, presente nesse momento da chamada Grande Comissão. Mas Jesus fala de uma autoridade. Ele não fala de autoritarismo,
nem fala de autocracia, mas ele diz de autoridade. Ele é aquele que tem autoridade para fazer o que estava fazendo, que era exatamente a autoridade para comissionar aqueles que ele mesmo havia treinado, a fim de que eles continuassem o ministério iniciado pelo Senhor Jesus Cristo. A autoridade é diferente de autoritarismo. A autoridade é aquele que sabe, tem e é conhecido como tal, tem dos seus o respeito e está sempre adiante dos seus. Então, toda a autoridade me foi dada. Mediante essa primeira palavra da autoridade, o Senhor Jesus, então, comissiona e fala, ide. Aqui nesse comissionamento há um chamado à evangelização, mas ide, portanto. Eu sempre destaco essas palavras que às vezes não são por nós dado muita atenção, mas esse portanto, ide, portanto, ele faz necessariamente com que a gente olhe para o que estava escrito antes, para aquilo que acontecerá antes. Esse, portanto, nos impulsiona a olhar para aquilo que Cristo fez antes de comissionar. Como líder que era, Jesus deu 3 ofícios aqui, ou distribuiu 3 caminhos, ou 3 afazeres para os seus discípulos. Fazer discípulos de todas as nações, batizar em nome da Trindade e ensinar todas as coisas que ele havia ordenado. Foram 3 características do ministério de Cristo. Aquilo que Cristo estava exigindo ou agora comissionando aos seus discípulos, ele transfere a eles. Mas antes ele fez cada uma dessas coisas. Ele disse, ide fazer discípulos. Durante os 3 anos do ministério de Cristo, ele ensinou aos seus apóstolos o que significava fazer discípulos. E aqui eu acredito que está a grande força do Evangelho, lembrando que fazer discípulos é chamar para andar junto, para estar ao lado, para caminhar ao lado, para ver, verificar, para estar perto. Fazer discípulos não é simplesmente dizer assim, se você quiser, venha. Jesus Cristo disse no comissionamento, no chamamento, deixe tudo e me siga. O discipulado é isso, é seguimento, é estar ao lado. Jesus Cristo fez isso. Ele convocou os seus discípulos para ensinar as coisas que ele havia ordenado. Ora, ninguém melhor do que Jesus mostrou e demonstrou a forma como o ensino poderia alcançar corações. Através do seu ensino, das suas falas, Jesus Cristo transformou corações, transformou situações de morte em situações em vida, transformou desespero em esperança. O próprio Cristo mostrou como devia ser esse ensinamento. E como se não bastasse, Jesus Cristo não apenas comissiona, não apenas manda que os discípulos caminhem, ou não apenas manda que eles façam, ele ainda diz da sua presença. Finaliza dizendo, e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus Cristo não é um líder, não era aquele que simplesmente mandava ir sem dar o respaldo da presença, de estar junto, de estar ao lado. E, meus queridos estudantes, jovens, meus amigos, a palavra do Senhor Jesus também, a nós, é uma palavra de grande conforto. Ele também está ao nosso lado. Ele também caminha conosco. Eu estou convosco todos os dias. Nós temos diante de nós grandes perspectivas, e a maior delas é de saber que nós não estamos sozinhos na nossa caminhada. O nosso Deus, em Cristo Jesus, está conosco, e é a promessa dele que se cumpre. Eis que estou convosco todos os dias. Creia nisso. Creia nisso. Ore ao Senhor Deus para que abra portas para você e creia que Ele as abrirá, que Ele sustentará e estará com você por onde quer que você ande. Feche seus olhos. Vamos orar neste instante. Pai bendito, como Universidade Mackenzie, nós aqui
Agradecemos pela oportunidade da abertura da palavra do Senhor, de abrir o texto sagrado e encontrar nesse texto o ensino para a nossa caminhada. E agora, Deus, na abertura deste tão importante evento, que o Senhor também, Deus, capacite a cada um dos ouvintes, palestrante, para que as suas palavras, aquilo que preparou, seja exatamente aquilo que possa impulsionar muitos aqui a dar próximos passos, ajudando, a Deus, a cada um na sua formação acadêmica, mas, sobretudo, a Deus, na certeza de que o Senhor está ao lado para dar passos em direção a uma vida profissional profícua. Pai bendito, a nossa oração é para que o Senhor abençoe este momento e também este ano, que seja um ano abençoado debaixo da tua graça e proteção. Nós assim, ó Deus, oramos em nome e por amor de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Deus abençoe, obrigado pela oportunidade, professora Mariana, demais professores. Parabéns pelo evento, pelo tema extremamente instigante. Deus abençoe o palestrante. Tive já a honra de conhecer em outra oportunidade. Fique à vontade. E para iniciarmos o nosso encontro, gostaria de apresentar, então, o palestrante para vocês. Ele é o Daniel Portilho, ele é sócio fundador da Arte do Caminho, possui 13 anos de experiência em processos de aprendizagem e programas de cultura, desenvolvimento de grupos para alto desempenho, desenvolvimento de liderança em ambientes organizacionais, atendendo empresas como Banco do Brasil, Maersk, Ambev, Mafre, Cosan, Neo Energia, MRV, 2W Energia, Reclame Aqui, Arion Malta, PepsiCo, Novartis, Prodan, Epiroc, Nexa, dentre outras. Ele é especialista em psicologia analítica pelo IGERP, especialista na ciência do bem-estar e performance pela PUC, especialista em comportamento e aprendizagem de grupos pela SBDG, especialista em análise e desenvolvimento de cultura pela Barrett e bacharel em administração de empresas pela IESB-DF. Então, a gente vai começar agora a falar sobre reinventando as organizações e os desafios da liderança. Boa noite, boa noite. Galera, para a gente começar, se o meu passador me ajudar, me ajudou? Peraí. Aí. Gostaria que você pegasse seu celular e apontasse para esse QR Code e pensasse em uma palavra. O que é liderança para você? Se não funcionar o QR Code, eu juro que não é Pix, tem ali mente.com e o código 8598-3552. Em uma palavra. Oi, deu? Hein? Vamos ver se vai funcionar o mente aqui. Se tiver, a gente improvisa, entendeu? Opa, legal, 9 pessoas conseguiram, tá indo. A galera que tá conseguindo. Vamos lá, uma palavra. Está atualizando. Se o QR Code não funcionar, só digitar o site mente.com e botar esse código. – 39 pessoas. Pode tirar o QR Code? Todo mundo pegou? Fundão aí, pegou o QR Code? Rapaz? Pegaram? Beleza, vou projetar um mente aqui para a gente bater um papo sobre isso. Pronto. Temos 60 pessoas aí já. Apertar um. Atualizar. Bem. Lembrando que aparece maior aqui, no nome de palavras, é o que vocês mais colocaram. Então, liderança é exemplo. Inspiração, confiança
empatia, coordenar, organização, controle, referência, influenciar, conhecimento, dar o melhor dentro de campo. Gostei da criatividade, que era uma palavra só, né? Juntou tudo e que virou uma palavra só. Né? Uma pessoa organizada, incentivar, gerenciamento, poder, influência, engajamento, líder. Queria bater um papo com vocês. O que chama atenção nessa nuvem de palavras que vocês construíram? De cada vez. Liderança não está no cargo, mas principalmente na atitude e no seu comportamento. Excelente. Liderança está no cargo, não está no cargo, mas mais na atitude e no comportamento. O que mais? Alguém falou que isso eu tenho que escutar, perdão. Quem está na frente é a CDF. Quem está na frente está se garantindo, meu parceiro. Sentou aqui já está como? Eu vou resumir liderança para vocês, inspirado pelo nosso colega. Qual é o seu nome? Pedro. Pelo Pedro. Põe a mão para frente, sim, por favor, dá uma sacudidinha. Não é ficar muito mal, muito computador, né? Sacudidinha assim, ó, para frente. Olha, tô de olho. Está no presencial, galera. Não tem câmera fechada. Dá para... Bora, fundão. Bora, fundão. Dá uma sacudidinha. Tô de olho aí. Dói no meio. Isso. Agora põe o indicador para cima, por favor. Indicador para cima. Indicador para cima. Indicador para cima. Indicador para cima. Também que não tem esse teste para passar vestibular, né? Não sei se ia dar muito certo. Indicador, isso, boa. O que vocês botaram no polegar? Eu? Não, mas eu estou falando para vocês que vocês precisam ser protagonistas, vocês têm que ser exemplo. Vocês dentro da organização têm que desenvolver confiança. Vocês dentro da organização têm que ter accountability, se botar o nome em inglês vale mais, né? Vocês têm que conseguir ser proativos, entregar resultado. E o que eu mais vejo ao longo desses anos em empresas de diversos tamanhos é uma enorme incoerência das pessoas que estão na cadeira de poder. Enorme incoerência. É um bando de indicador para cima. E aí é muito interessante isso que você traz. Eu devo treinar, em média, uns 4.000, 4.500 pessoas por ano. Líderes que eu conheço são muito poucos. Muito poucos nesses 13 anos. Porque no final é isso. Quer que as pessoas sejam um bando de coisas, mas no final elas não praticam. E eu achei interessante que o reverendo trouxe Cristo. Para mim, conseguir viver um pouco e alcançar o que ele está falando para a gente fazer é o que separa as crianças dos adultos. E sim, para mim ele é um dos maiores líderes dessa perspectiva. E não é à toa, né, que muitas pessoas não gostavam dele, odiavam ele, né? Pelo fim que ele teve, pelo nível de coerência. Porque no momento que você tem pessoas ao seu redor que fazem indicador para cima, a sua hipocrisia ela aparece. E isso incomoda, isso dói. Então, dentro desse campo, a liderança é coerência. Com o que você prega e com o que você fala. E para conseguir ter essa coerência, que a gente vai bater um papo aqui hoje, beleza? Tranquilo? Tudo bem. Muito bom, hein? Só tirar um milímetro aqui. E o legal é que tem gente que se der o indicador para cima de novo, cai, pessoal. É impressionante. E vocês podem fazer. Todo mundo cai. Todo mundo cai nessa parada. Não tem jeito. Então, eu queria que vocês assistissem esse vídeo e a gente vai debater um pouco sobre ele. Você vai me falar? Sabe o que estão construindo na aula de tecnologia? Chama-se IBM, uma máquina mainframe. Pelo jeito, pode fazer nossos cálculos em fração de segundos. Acho que é bom para nós. O IBM vai tirar o nosso trabalho. E o que vai ter que fazer? Só uma coisa a fazer. Aprender ao máximo e nos tornar valiosos. Fortran é uma linguagem nova e diferente, usada por programadores para se comunicarem com computadores. IBM 7090 tem a capacidade de resolver mais de 24.000 multiplicações Segundo, pequeno, certo, tudo como nunca viram isso funcionar. Uma hora vai funcionar. E aí temos que saber programar.
A não ser que queira perder o emprego, Não, gente, não é isso não. usa um dispositivo de retenção de informações como de alta velocidade. Você tem que ser com o seu secretário. Tá errado. Isso aí não tem. Quem é você? Sou do grupo de computação Oeste. Sim. Esse equipamento é muito delicado. Sinto muito, só estou tentando ajudar. Viu? Está funcionando. Meninas, vamos transferi-las. Deixem suas calculadoras, não precisarão mais delas. Dorothy Vaughan tornou-se a primeira supervisora afro-americana da NASA. Um especialista em Fortran, a vanguarda da computação eletrônica, foi considerado uma das mentes mais brilhantes da NASA. O que esse vídeo te fala sobre o que a gente vai conversar? Inventando as organizações e liderança. E indicador para cima também. Oi? Adaptação? Em que aspecto? Profundo um pouquinho. A liderança se adapta ao ambiente para evoluir. Para evoluir. Boa. O que mais? Tá no mudo. Proatividade. Proatividade. Que aspecto? Ela não precisava fazer alguma coisa e ela começou a estudar algo extra para conseguir melhorar o cargo dela, melhorar o recurso dela. Ela não precisava fazer isso, mas ela foi lá e viu uma necessidade, viu uma oportunidade e foi por conta própria fazer. E esse comportamento gera o quê? Oi? O que você acha que esse comportamento gera? Olhou para mim, já era. O que você acha? Esse protagonismo, o que chama a atenção do vídeo para você? Só cresce, né? Cresce? Se desenvolve? Atingir metas mais ambiciosas. Metas mais ambiciosas, ela se torna a primeira afro-americana da NASA, num cargo de liderança, e se torna uma referência em Fortran. E é legal isso que você traz. Ela não precisava fazer isso. Ela não tinha essa necessidade. Então, quando a gente fala de liderança, é interessante perceber os comportamentos que ela teve. Vocês perceberam a coordenadora dela, a primeira, a Lourinha lá? Vocês viram a cara que ela estava? O que estava na máquina mainframe? Parece que ele estava com azia, assim, não estava muito bem naquele dia. Só que ela não se deixou contaminar por essa expressão. Falou, cara, deve ter uma oportunidade aí, deve ser bom para nós isso, deve ter alguma coisa de interessante do que está acontecendo. E ela correu atrás, se desenvolveu, foi para além do que era permitido para ela entrar naquela sala. Vocês viram a postura dos dois carinhas lá, né, os engravatados. Só estou querendo ajudar. E quem é que já está no mercado de trabalho? Só para ver, quem já está estagiando e tal. Quantas coisas você já quis fazer e já embarreiraram? Primeiro dia, né, de estágio e tal, não, o que eu vou fazer, acontecer, tudo que eu estou na faculdade, vou meter bronca, botar em prática. Não, meu amigo, calma, a banda não toca assim, não. Ó, acabou de entrar, quer sentar na janela já. E quanto disso foi sendo tolhido nas organizações que vocês estão? Mesmo que o discurso seja diferente. O discurso é para vocês terem protagonistas, inovadores, fazer tudo tal, mas na prática o comportamento isso não permite. Então é interessante quando a gente pensa na reinvenção das organizações, porque todo mundo quer mudar. Quem quer uma empresa melhor, um país melhor, quem quer uma universidade melhor, uma estrutura melhor? Quem quer? Quem não quer? Né? Quem quer um emprego bom, salário bom? Quem quer? Ninguém quer? Tá fácil então, né? Quem quer aumento? Pronto. Né? Do que tá trabalhando, quem quer aumento aí? Né? Agora, quem quer mudar de fato? Quem que tá afim de fazer diferente? Quem sustenta fazer diferente? E para piorar a história, meu amigo, quem quer liderar? Quem quer ser o primeiro a pular? Quem quer ser o primeiro a se desafiar e fazer como a Dorothy Vaughan
ao ponto de fazerem um filme que chama Estrelas Além do Tempo, quem não assistiu, obrigatório, né, na existência que você tem. Então, é muito interessante perceber esse movimento. A gente quer um monte de coisa, a gente gostaria que a nossa vida fosse diferente em vários aspectos, a gente não está disposto a mudar quem tem uma única pessoa que tem coragem de começar um movimento. Então, o que eu mais vejo nas organizações é essa tensão, sabe? A gente tem que melhorar, tem que mudar processo, tem que mudar produto, tem que mudar um monte de coisa, mas leva 1, 2, 3, 4, 10 anos, 15 anos, até a hora que vem uma fintech, vem um outro mercado e começa todo mundo ficar desesperado para correr atrás do prejuízo. E aí é muito interessante para pensar, não dava para ter sido feito diferente? Um exemplo que eu gosto de dar é a pandemia. Hoje, a gente aprendeu, pós-pandemia, que dá para ter tecnologia para ter aula, que dá para trabalhar de home office, que dá para você gerenciar a tua agenda de uma outra forma. Essas tecnologias, elas já existiam. Por que a gente não usava? Já não estava aí? O que impede a gente de fazer isso diferente? Então, quando você é líder de uma organização, independente, como o nosso amigo falou, do cargo, eu não estou falando de diretor, gerente, coordenador, CEO, não é essa vaidade, não é esse aspecto. Mas é liderança no sentido de comportamento. Se é indicador para cima, você pode liderar o teu chefe, você pode liderar o teu par, você pode liderar os teus colegas pelo seu poder de influência no seu comportamento. É dessa perspectiva. Como que a gente consegue apoiar as pessoas a entender diferente e, a partir daí, renovar as organizações? Porque me surpreende, pessoal, em pleno 2023, ainda tem organizações que usam métodos de escravização, né? Vocês viram por aí. Como assim a gente tem isso hoje nas organizações? 2023. Então, acho que tem algumas coisas que precisam ser reinventadas. Não sei se faz sentido para você. Então, dentro desse contexto, estou trazendo aqui um artigo para vocês de 2020, de uma escola de liderança internacional, que é a Center of Creative Leadership, Centro de Criatividade e Liderança, e ela traz 6 principais desafios de liderança ao redor do mundo. Isso não é só do Brasil, não precisa tropicalizar. Isso é de um modo geral. Primeiro deles, melhorar a efetividade, pouquinha coisa. Gestão do tempo. Quem é que tem problema com o tempo? O resto está bem, ó, o povo tranquilo. Oh, espera mais um pouquinho, dou mais 5 anos para vocês não terem esse problema. Priorização, quem sabe o que é essencial nesse momento? O que é o mais relevante de tudo que você tem que fazer? De todas as coisas que uma organização tem numa empresa, quem está já estagiando, quem já está no trabalho, o que do que você faz gera mais valor e é inegociável que você tem que entregar? Já começa a ficar puxado, né? E se eu não gerencio o meu tempo, como é que eu vou saber priorizar? E se eu não sei priorizar, como é que eu gerencio o meu tempo? Pensamento estratégico. O que seria um pensamento estratégico? Alguém consegue trazer? Galera, não tem certo e errado. A gente está batendo um papo aqui, na paz. O que seria pensar de forma estratégica? Oi? Escutei um mão aqui. Gosto do mão. Um de cada vez, gente. Bora. Mapear as atividades que você precisa. Mapear as atividades de acordo com as prioridades. É simples assim. Pronto, viu? Então a estratégia é... Qual que é a estratégia de fazer um churrasco? Você tem que ter um espaço, tem que comprar carne. Qual é a estratégia de você chegar até aqui? Estratégia é como você vai executar algo. E se eu não sei o que é prioridade de tudo desse mundo que a gente vive, como é que eu vou organizar a minha rotina e ter uma estratégia para executar? Qual é a forma que eu vou escolher executar alguma coisa? E nisso entra a tomada de decisão. E tanto que eu tenho que fazer, eu tenho que melhorar o budget das empresas, tenho que mexer em processo, contratar colaborador, mexer em tecnologia, mexer com marketing, com tudo que vocês estão aprendendo. Por onde que eu começo? Qual que é o principal ponto? Eu contrato mais gente, eu melhoro o processo, eu coloco tecnologia. Para qual lado que eu vou? E decisão tem um monte para serem tomadas. E por fim, a velocidade na entrega. Está cada vez mais rápido. As necessidades estão cada vez maiores. Cada vez tem mais concorrência usando tecnologia mais barata. Então, algumas organizações, como o Banco do Brasil, que eu já trabalhei, ela tem a sorte, por um lado, de ser muito grande e ter uma gordura financeira que dá conta de demorar o processo de mudança. Mas, dependendo do tamanho do banco, está sofrendo. Eu conheço o banco agora com essa crise do mercado, bancos que atendem varejo, que estão, pela primeira vez na história do banco, em prejuízo. Um banco tendo prejuízo que atende varejo.
Então, a gente tem que entender essa velocidade da entrega. Entendendo que velocidade, galera, não é fazer um monte de coisa rápido. É fazer o que é essencial, entregar o que gera valor. Isso é só o primeiro pilar. Tranquilo até aqui? Na paz aí, fundão? 100%? Então, beleza. Inspirar os outros. O propósito. O que é propósito? Pô, galera, qualquer pessoa de TikTok, Instagram que segue um coach quântico já sabe alguma coisa disso. O que é propósito? Chuta. Quem chuta aí? Eu posso escolher um voluntário também, né? O que é propósito para você? Na boa, na paz. O que você acha que é propósito? Move suas ações. Pronto, viu? Você sabe o propósito. Então, propósito não é você caminhar na praia às 6 horas da tarde, com o chinelinho aqui, e vem 2 golfinhos pulando, fazendo o símbolo do infinito, e você fala, descobri o propósito da minha vida. Não, existe esse propósito, mas não é isso que a gente está falando. É propósito no sentido de significado. Para que você acorda todo dia? O que você está fazendo no curso que você está fazendo? Vocês têm noção que esse curso vai impactar a vida de vocês? Para quê? Para que vocês estão estudando o que vocês estão estudando? Por que vocês escolheram isso? Qual que é o propósito disso na sua vida? Ah, não, mas eu sou novo, pô, tô novão aqui com esses papos mal pesados. Quanto antes, melhor. Eu poderia, desses 13 anos, ter economizado alguns nas minhas escolhas profissionais e ter me desenvolvido ainda mais na área de desenvolvimento que eu trabalho hoje. Eu não me reconhecia como uma pessoa que trabalharia com isso. Eu, lá atrás, quando eu estava na faculdade, eu fui estagiário do Sebrae Nacional e me candidatei na Cato e tal, para algumas coisas, da FNPq, o CNPq também e tal. E aí uma empresa do Rio me convidou, eu tinha 19 anos. E eu fui gerenciar o meu primeiro projeto, o Conselho Federal de Enfermagem. Contratei 28 pessoas, analisei currículo, fiz um monte de coisa. Fiz a minha primeira demissão com 19 anos também e foi um caos, uma dor, assim, absurdo. Depois que acabou esse projeto, eu fui vender para governo, eu era representante comercial vendendo essa empresa para governo em Brasília, eu sou de Brasília. Odiei o que eu vi, não tinha nada a ver com o meu propósito, as coisas como funcionavam lá atrás para vender para governo. E nessa época eu comecei a desenvolver ansiedade, começar a ter bastante ansiedade. E eu cheguei a 112 quilos. Aí, como eu não estava muito feliz trabalhando para o governo, um amigo meu, de uma empresa de Minas Gerais, de BH, falou, quer trabalhar com bolsa de valores? Eu falei, estou de bobeira, vou, né? Aí eu fui trabalhar como stockbroker vendendo mercado de ações, bolsa. Quando a bolsa abria às 10 horas da manhã, eu travava. Não conseguia operar na bolsa. Não conseguia mexer. E aí uma amiga minha do Sebrae Nacional falou e falou, Dan, vem fazer um treinamento de inteligência emocional? Eu falei, inteligência o quê? Emocional. Porque naquela época, galera, tô sentindo alguma coisa, você toma um Lufital, um Eno, Red Bull e toca a vida. Tem essa. Tô sentindo. Vou pra cima, guerreiro, né? Você sabe o que eu tô falando, você entende, né? É isso. E aí eu tava lá, não conseguia trabalhar direito, muito difícil montar a carteira de investimento. Falei pra minha amiga, beleza, eu vou nesse treinamento. E aí eu entendi o que era autoconhecimento. Foi a primeira vez que eu comecei a ter contato com essas coisas de propósito, de significado. E mesmo assim, eu não queria trabalhar nessa área ainda. Tinha muito preconceito com a área de desenvolvimento, de educação. Só que eu estava sem grana. Uma época, e uma amiga minha virou para mim e falou assim, Dan, eu sei que você está sem grana, vem trabalhar comigo num workshop para Caixa Seguros, rapidão. Eu falei, beleza, vamos tentar, né? Quanto é que você vai me pagar? 300 para a hora. Achei bonito, né? Tava legal. É 3 horinhas de trabalho só. Eu falei, é que vai. Só que vai ser lá em Caldas Novas. Alguém conhece a região de Caldas Novas? Já foi? Sabe o Hot Park? Conhece o Hot Park? Foi na época, galera, que começaram a praia artificial. E quem é de Brasília, Candango, falou praia, estamos dentro. Né? Não tem essa, tá meio longe. Então, tinha a praia artificial. E eu tinha que dirigir até lá. Eu falei, pô, Sabrina, ir para lá vai dar um trabalho, chata a beça, 3 horinhas. Ela falou, não, Dan, mas o esquema é o seguinte. A gente vai para lá na sexta-feira, trabalha 3 horinhas, e como a Caixa tem um contrato muito grande de evento com eles, a gente fica até domingo, finalzinho de 18 horas, com tudo pago. Tudo pago. Vocês entenderam essa parte, tudo pago, né? Então, eu ia ganhar R$900 no bolso do pai, para ajudar no treinamento. E depois ficar no Hot Park com tudo pago, quem aqui não ia? Na boa. Se você não iria, é bom a gente conversar, tem algum problema com você. Então eu fui para falar para 96 pessoas, peguei o microfone pela primeira vez, travei, não consegui falar, foi ridículo. E mesmo assim eu não queria trabalhar com pessoas. Eu só entrei nessa área depois que a Sabrina falou, tá vendo, essa é a minha vida, você tem sempre hotel, um monte de coisa, vem trabalhar comigo. Então eu entrei na área de educação organizacional pelo
pelo hotel, saca? Que é o jeito que até paga. E foram 13 anos e nunca mais pagaram isso para mim. Então, eu poderia ter ido mais rápido nesse contexto, sabe? Eu poderia ter entendido muito mais o meu propósito, e se eu sei meu propósito, eu consigo ajudar o propósito dos outros. Isso tem a ver com apoiar a satisfação pessoal. Eu não sei se vocês têm acesso, mas 70% das pessoas no nosso país são infelizes com o que trabalham. 70% não são felizes. Só, esse pouquinho. Então, não sei o que é. É bom que as novas gerações estão diferentes nesses aspectos. Isso tem a ver com coerência de valores. Valores é um indicador para cima, sabe? O que é importante para você? O que eu mais vejo é: família é importante? Todo mundo levanta a mão. Saúde é importante? Todo mundo levanta a mão. Segundo a OMS, para você não ser sedentário, você tem que fazer esporte 4 vezes na semana. Eu adoro as risadinhas de desespero que vem. Meu Deus. E quantas vezes você está com a sua família ligado nesse telefone celular sem olhar no olho das pessoas que você diz que ama? Isso é coerência de valores? É sério? Então eu tenho que ter muito forte, cara, essa questão do para que eu acordo todo dia de manhã. Isso não é papinho de coach quântico, isso é real. De ser feliz no que você faz, no que você gera de valor. Quais são os talentos que vocês vão botar em prática? E o líder tem a estar a serviço daquelas, às vezes, 10 mil pessoas, 12 mil pessoas, 15 mil pessoas que estão com eles lá, e ninguém sabe do que está fazendo. Está só pagando boleto. Só. Eu não sei se vocês querem ter esse tipo de vida. Eu estou fora desse esquema. E dentro desse contexto, desenvolver os liderados. Tem a ver com mentoria e coaching. Explicando voando a diferença. A mentoria é você pegar uma pessoa que sabe aquilo que você quer aprender, tecnicamente ela vai te ensinar. Então, de certa forma, todos os professores de vocês são mentores. Vocês têm programas de mentoria agora, que eu estou sabendo já. O coaching é uma metodologia chamada maêutica, método socrático. Foi Sócrates que criou. Simples assim, uma ferramenta de saber fazer perguntas. Não era para ter virado que virou. É muito mais simples do que parece. É uma técnica. Ok? Então, o líder tem esse papel de instigar. Tá, mas por que você escolheu estar aqui? O que você imagina da sua carreira? Onde você quer chegar? Por que você quer assumir um cargo de coordenador e de supervisor? Por que isso... Você sabe o que o seu trabalho gera de valor e impacto no mundo? Isso é ser um mentor, é ser um coach, apoiar as pessoas. E dar autonomia para as pessoas, para o time das pessoas. O que eu mais vejo é um monte de pessoa inteligente que não tem autonomia das empresas. Quem já está atuando provavelmente já sente um pouco disso. Só que a autonomia tem a ver com confiança. E eu não sei se a gente tem maturidade profissional para dar autonomia para os liderados. Trabalhar na construção de plano de ação. E se eu não sei o que é prioridade, como é que eu ajudo as pessoas a construir o que ela tem que entregar? Seja através de metodologia ágil, a metodologia que vocês quiserem, mas é o que vocês vão executar, é comportamento. É o que vai ser feito que vai entregar alguma coisa. E, por fim, carreira. Onde vocês querem chegar nessa jornada profissional de gerar valor para as outras pessoas. Liderar um time, aí que o bicho pega. Porque você sozinho já deve se dar trabalho. Você com mais um dá mais, imagina você ter 12, 20, 60. Um monte de aluno para gerenciar. Trabalhar com grupos fica cada vez mais difícil. Como é que as pessoas têm orgulho de fazer parte daquele time em que você lidera? Ou elas estão falando mal, sendo vampiro do café? Então, esse sentimento de, pô, que legal, acordar de manhã, eu tô a fim de estar com essa galera, trabalhar, acordar feliz, ou em vez de ter a síndrome do Fantástico. Vocês conhecem? Não conhecem? Tem a galera que não assiste mais, eu tô começando a me sentir mais velho, assim, tá ficando puxado para mim. Síndrome do Fantástico é o seguinte, tem uns aqui que vão saber o que eu tô falando. Chega domingão, aí rola, saca? Musiquinha, aí já dá um frio você sabe, né? Já dá um frio na coluna, assim, oh, meu Deus, tá chegando segunda-feira, Deus me livre. Esse é o síndrome do Fantástico. Muitos têm, ainda, né? Então, como é que a gente tem esse orgulho? E o líder tem que fornecer esse suporte para o time. E não é mandar no time. Faz o que eu estou mandando, está acabado porque eu sou dono da empresa. Não, não é isso. É dar o suporte. Eu estou a serviço do meu time. O que vocês precisam? Time de alta performance, formado no Mackenzie, alto nível, para entregar melhor. Às vezes é chefe, não atrapalha. Beleza, eu liderei a agenda, estou com tempo livre. Fechou. Então, o líder tem que estar a serviço do time. Além disso, desenvolver a colaboração entre as pessoas. Tem um estudo da Google, se não me engano, de 2017, e que a Google estudou 190 times buscando o que geraria mais impacto, mais performance no time. Não tem nada a ver com currículo. O cara pode ser do MIT, pode ser da NASA, pode ser de Marte, pode ser o Elon Musk.
Não tem nada a ver com o currículo dele, e sim com a forma como ele se relaciona com o outro. Como é que a gente cria ambientes que as pessoas conseguem se relacionar bem, com transparência, com segurança psicológica, elas podem levantar a mão e falar que não sabem, elas podem falar que precisam de ajuda, elas podem trocar informação. Galera, tá tranquilo até aqui ou estou viajando demais? Estão conseguindo acompanhar? Beleza. Estabelecer acordos de convivência, acordos de trabalho, liderar grandes times e construir times novos. Uma das coisas que eu mais faço nas empresas é dar as pessoas se conhecerem. Tem gente que trabalha junto há 10, 12 anos e não faz a mínima ideia do que acontece com o cara do lado. Tem uma empresa de cinema que eu fui atender e a coordenadora virou para assim, Dan, eles sentam de costas um para o outro e eles trocam e-mail, eles não se falam. É muito do já rola. E aí, gente, vocês não... bastidor de empresa é um negócio maravilhoso. O que acontece no cafezinho é maravilhoso. Então, como é que a gente constrói esses times de largada, né? Guiar mudanças. Olha que delícia. Superar resistência à mudança. De novo, as pessoas não querem mudar. E o comportamento do líder é essencial nessa parte. Lidar com as emoções dos times. Então, sim, de vez em quando o seu liderado vai chegar de biquinho. E você vai ter que dar um jeito. E você não pode chegar de biquinho. Até pode, mas como é que você vai falar que está de biquinho para o seu time? Porque, afinal de contas, como o nosso gabarito ali falou, é indicador para cima. Você não pode ser incoerente nesse aspecto. Mitigar possíveis consequências, isso conecta lá com o pensamento estratégico. Qualquer mudança que eu vou fazer no meu time, na organização, qual é o impacto, qual é o risco que isso vai ter. É pouquinha coisa, tá, gente? Vocês estão ficando desesperados? Tomara que não. E compreender e mobilizar e gerenciar as mudanças. Pensamento sistêmico. Quem ainda não teve a matéria de teoria de sistemas, aproveita. Quem já teve, dá uma revisada. Aqui a gente está falando de mundo, sistema, o que acontece que vai impactar o seu trabalho e a empresa que você está. E, por fim, gerenciar os interesses dos stakeholders, os relacionamentos. Fornecedor, cliente, colaborador, as suas necessidades, investidor, e como tudo isso impacta a sua imagem profissional e da organização. Além disso, criar um apoio gerencial, e liderança e gestão são coisas diferentes. Liderança, eu estou falando do aspecto humano. Gestão, eu estou falando do aspecto do negócio, de processos, de indicadores. E, por fim, como eu influencio as pessoas. É só esse pouquinho de coisa, gente. Pouquinho, né? Se preocupa não, tá? Em qualquer lugar que eu mostre esse slide, todo mundo fica com essa cara de pânico, de desespero. Falando, meu Deus, por onde que eu começo? O que isso aqui mostra para vocês? Todos os principais desafios de liderança no mundo. O que está mostrando para vocês aí? Oi? É tudo sobre gente. Vocês já sabem quem é um cara chamado Simon Sinek? Simon Sinek escreveu o famoso livro Golden Circle, o Círculo Dourado. Comece pelo porquê. Já ouviram falar? Ele tem uma frase que eu gosto muito. 100% do negócio são o quê? 100% da sua equipe é o quê? 100% dos seus clientes são o quê? Se você não entende pessoas, você não entende negócio. É simples assim. Então, é muito interessante perceber que são aspectos humanos nisso tudo. A gente está falando de gente, de como você se relaciona com as outras pessoas. E eu ouso ir além e pensar o impacto das tecnologias, porque hoje, se vocês pararem para ver, a gente quase não se olha nos olhos. Se eu estou dando um treinamento conversando com você online, eu tenho que olhar para baixo para ver sua cara no vídeo, e para eu te olhar no olho, eu tenho que olhar para a câmera. Está sendo estudado qual é o impacto que isso gera no cérebro das novas gerações. A geração de vocês que nasceu com o celular na mão, o que isso gera da diferença da questão social. Percebe? Então, quando a gente fala dos aspectos humanos, cada vez mais a gente tem níveis tecnológicos incríveis, máquinas incríveis, e as pessoas esquecem disso aqui. Ei, tudo bom? Como é que você está? Beleza? Tranquilo? E saber se relacionar, falar com o outro. Entender qual é a função disso tudo. Olha que doido, né? Então, como é que a mudança ocorre nas organizações? Até aqui foi só liderança. A gente pode pensar em alguns formatos organizacionais. Isso aqui é da Deloitte, de 2018. A maioria de vocês deve conhecer esse formato aqui, corporativo, né? Tem o chefe, o dono, aí tem aqui galera de back-office, aqui, de apoio, gerentes, vai cascateando, formato hierarquizado. Isso vem de feudo.
Vocês pararem para analisar o fio do funcionário igualzinho. E tem empresas que, a princípio, precisam disso, mas é uma estrutura de poder e comando muito rígida. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É assim que eu quero, vai lá e executa. Muitas empresas funcionam assim. Ou começaram assim. O que eu vejo e onde eu mais trabalho é nesse meio aqui, ó. Ainda está meio se construindo um novo formato. Tem figuras centrais de poder, ainda existe o poder do crachá, mas começa a ter a liderança informal. Toca esse projetinho com a galera aí, vai tocando. Você é o líder deles, é o tech lead, você é o dono do projeto, mas qualquer coisa eu venho com o crachá e você faz do meu jeito. A direção ainda manda e a galera reinventa. Onde a gente dá para chegar, quem sabe talvez, é no formato de OLOS. Valores e cultura compartilhado, meta e projeto transparente, fluxo livre de informações e alto grau de feedback. As pessoas não trocam ideia, as pessoas ainda escondem várias informações e elas não se comunicam nas empresas. O treinamento que eu mais dou, feedback. Para a cultura, feedback. Para a relação de confiança, feedback. Simples assim. É o que eu falo, ó, eu posso fazer qualquer coisa da tua empresa, mas feedback eu não abro mão, beleza? Combinado? Qual que é a grande sacada delas? As pessoas são reconhecidas pelas habilidades e atitudes, não pela posição na hierarquia. Então, aqui tem um livro, e falaram que vocês gostam de livro, ó, vai anotando, é um monte. A regra não ter regra no Netflix, alguém já leu? Sério, gente? Pô, um livro maneiro. Audiobook. No Netflix, lá no Vale do Silício, era o seguinte: bem-vindo ao Netflix, tá aqui o computador, o banheiro tá ali, café, tchau. Beijo. Se você falar, mas o que eu tenho que fazer? Passar no RH e já era, você não vai fazer parte do Netflix. O que a gente tem que fazer numa empresa, numa organização, qualquer uma que seja? O que vocês acham? Oi? Tô gostando, o Fundão tá com energia agora. E aí, Fundão? Solucionar problemas para... Oi? Também. Obter lucro, resultado e fazer a empresa ser melhor. É óbvio, independente do seu cargo, fazer a empresa ser melhor, ponto. Você precisa saber. Alguém precisa te falar isso? Então, no Netflix, lá no Vale do Silício, putz, estou vendo que tem uma oportunidade de melhorar a lâmpada. A lâmpada, beleza, faz um projeto. Fez o projeto? Marca uma reunião. Marca uma palestra, uma parada. Deu coro, a galera foi? Beleza. Você apresentando o seu projeto, a galera comprou ideia? Show. Vai ter um diretor, vai ter um estagiário, vai ter um aprendiz, vai ter um analista sênior e tal. Você vai liderar aquele projeto. Você pede a verba, eles liberam o dinheiro para você. É assim. Olha que legal. Então, você é líder e é liderado por projeto. Quando o Netflix foi para Chicago, já não funcionou. Deu B.O. essa cultura, não deu. Aí teve que ir para um nível mais padrão de atendimento, tal, fazer um onboard, não deu esse mesmo nível. Outra empresa que tem um formato assim é a cultura Zappos. Eles vendem felicidades. É bem legal de estudar também. Zappos, Z-A-P-P-O-S. Quase, tá quase. Tranquilo até aqui, galera? Quanto tempo de tempo que eu tenho, senhoras e senhores? Meia hora ainda? 15? Tá, eu dou meu jeito. Que dá para falar até meia-noite, cara. Ixi, e não falta tempo. E aí, o que é interessante vocês pensarem sobre dimensões de gestão? Tem a estratégia. Nosso colega já falou o que é estratégia. É como a gente quer chegar em algo, uma visão de futuro, uma meta, construir um produto, uma solução, beleza. Isso pode ser extremamente complexo, mas na essência é isso. Eu preciso saber qual é o tipo de liderança que eu preciso ser para alcançar essa estratégia. E aqui, meu amigo, como é que é seu nome? Lineker? Adoro seu nome. Lineker, que o caos acontece. A incoerência da liderança. E aí eu fico só vendo no cafezinho assim, que a galera tem que ser diferente, né, bicho? Para alcançar a estratégia, acho que eles têm que dar uma estudada, né? O que a gente faz com o time? Chama o RH, uma consultoria, para dar um jeito neles. E a autoliderança não trabalha. Normalmente, para chegar no nível de CEO e diretor, eu levo 2 a 3 anos. Eu fico sempre treinando supervisor, coordenador e gerente. Aí pego um diretor, 2, 3, daqui a pouco eu chego no CEO. Que acha que é perfeitão. Então, qual é o tipo de liderança para essa estratégia? E aí, quem faz a DM, acho que na engenharia também tem. Frase clássica do Peter Drucker. A cultura, quem sabe essa? Adoro essa frase. Pô, peraí, galera, clássica. Essa é clássica. Não faz o professor passar vergonha. A cultura devora a estratégia no café da manhã. E adivinha quem molda a cultura? A liderança através do indicador para cima. E resumindo, o que é cultura para vocês? A soma do comportamento que vocês têm e das crenças que vocês têm.
Essa é a cultura. Então, o Mackenzie tem uma cultura. Toda organização tem uma cultura. A sala de aula de vocês tem uma cultura. O tipo de comportamento que vocês replicam é cultura. Seja ela uma cultura que você tenha consciência como ela te molda ou não, mas que tem cultura, tem. Beleza? E isso tudo, para eu trabalhar numa organização, que são os projetos mais longos que eu faço, que às vezes podem levar 5, 6 anos, tem a segurança psicológica. Matemática nova, quem é a escritora desse que cunhou esse termo é a Amy Edmondson. E a segurança psicológica nada mais é do que eu estar seguro com você e ter coragem de ser eu mesmo. Ser vulnerável, falar, pedir ajuda, falar que eu não sei, te dar feedback, a gente compartilhar o que acontece na nossa relação, seja problema técnico, seja problema comportamental. Isso é a base da segurança psicológica. As pessoas... E aqui já entra diversidade, aqui entra várias questões extremamente importantes. E as pessoas, da mesma forma que vocês têm medo de falar aqui, eu vou fazer uma pergunta que eu estou falando, o medo do que vão achar, se a galera vai rir, na empresa é do mesmo jeito. A dor social ela funciona da mesma forma. Tranquilo aqui, galera? São esses eixos que a gente tem que trabalhar. E outro livro, Níveis de Estratégia de Mudança. Mindset, essa palavra meio queimada, processos e comportamentos. Mindset tem a ver com missão e visão valores da empresa. Para que ela existe, onde ela quer chegar, o que é importante para ela, qual é o impacto que ela deixar no mundo. Quando a gente fala de processos, dados e tecnologias, e muitas formações, graduações, pós-graduações, são focadas nisso aqui, na parte lógica do negócio. Eu conheço excelentes gerentes, diretores que conhecem tecnicamente de como construir o produto de um jeito absurdo. E adivinha onde todo mundo pega? Oi? Fala um pouquinho mais alto. Eu tô com rinite, eu tô meio surdo, sabe? Quando dá pressão no ouvido. Peca no comportamento, que é a parte das pessoas. Então, quando a gente fala de mindset, é o que gera emoção. Para que a empresa existe? Quando a gente fala de lógica, é a parte dos processos, dos dados, dos indicadores, da tecnologia, do organograma, da estrutura, dos recursos, do maquinário. E quando eu falo de pessoas, eu estou falando de execução e comportamento. Sacaram? Essa é a tríade. Como é que eu posso explicar isso de um jeito mais simples? Vamos supor que você quer começar a correr. E aí eu compro para você o melhor tênis da Nike, o melhor, mais caro que tem, topzera das galáxias lá. Sei lá, um Balenciaga. O negócio é o preço de um automóvel, né? Dependendo, você não vai nem usar, né? Quem aqui é sócio de academia? Para quem não vai? Tem uma galera que curte isso, né? Serril, né? Serril tá... Ela é sócio de academia que nem eu, de vez em quando. Por que você não vai, se você tem o melhor tênis da Nike? Talvez não esteja claro para você o sentido que isso tem. E aí eu vejo a empresa gastando com SAP, com Salesforce, com um monte de sistema, com consultoria da KPMG, com consultoria da Price, com consultoria de um monte de gente. Mas e aí? Ninguém vê importância naquilo. Aí coloca o Salesforce, o SAP, não, mas eu curto meu Excel, maneiro aqui, meus PROCV e tal. Aí a empresa fala, putz, gastei 2 milhões nessa parada agora, e aí, né? Tem uma Ferrari, tem o Salesforce, mas a galera não usa. Lógico. Ela sabe a importância e o impacto que isso vai gerar? Não, Dan, por isso que a gente te chamou. Aí, legal, eu te convenço. Vamos lá, vamos malhar, é maneiro pra caramba, vai ser bom pra você, pra tua vida. E fala, pô, legal, gostei dessa parada. Aí a empresa vai te dar um chinelo. Você acha que você vai conseguir correr? Dá pra correr uma maratona 5K com um chinelão? Havaiano? Já era o pé. Então, de alguma forma, sempre que vocês forem mexer nas organizações, seja num time, numa empresa, eu sei que muitos de vocês têm pai com organização, empresa familiar, eu tenho que pensar nessa tríade. Qual é o processo que eu estou mexendo? As pessoas entendem a importância que isso tem e qual é o comportamento observável que elas precisam ter. Isso aqui, galera, já dá um BO dentro da empresa, dá um caos dentro da empresa, que as pessoas se perdem nesse processo. E todo mundo foca aqui, ó, processo, na lógica, dados e tecnologia. Faz sentido o que eu estou falando? Sim, não? Faz assim, ó, de graça. Isso, boa. Tá acabando. E o que isso tem a ver com o seu momento? É uma pergunta aberta, não tem resposta certa. É o seu momento. Quero conversar um pouquinho. E aí? Tudo que eu falei, um bando de coisa de empresa e tal, o que isso tem a ver com o momento de vocês? Esse é o momento da gente escolher como que a gente vai se alimentar.
Esse é o momento que vocês podem escolher como vão ser no resto da vida? Pesado essa, hein? Pro resto da vida. Não tem a ver. O que mais? Quero escutar mais pessoas. E aí? São os dilemas que a gente vai enfrentar no mercado de trabalho agora. São os dilemas que vocês vão enfrentar. E o que mais? Agora, galera, muda a cultura. Faz diferente da cultura que você está acostumado. Se comporta diferente. E aí? O que você acha que tem a ver com o seu momento e isso tudo? O cara fala de empresa, em cultura. O que você acha com o seu momento, você acha? E aí? Tudo bem em que aspecto? Todos. Pior que é uma boa resposta, ela é linda. Hã? Pô, o cara é bom, o cara é bom. É muito profundo, Dan. Eu preciso de 2 horas para falar sobre isso. O cara é bom, gostei, o cara é bom. Realmente tem a ver com tudo. Vocês em algum momento vão entrar em alguma organização, acredito eu. Seja como estagiário, seja como gerente, coordenador, eles vão subir cargos. E sabe por que eu estou aqui? Sabe por que eu aceitei fazer isso aqui? Que vocês não virem gestores, que nem eu conheço, que estão com burnout, estão com depressão, que não conseguem ver os filhos crescendo, que não sabem o que está fazendo da vida. E que vocês têm uma oportunidade de ser a geração que vai mudar a cultura, que vai fazer um pouquinho diferente. O mundo, se tiver planeta para isso, né, galera? Não sei se vai ter planeta para você virar um CEO, se vai dar tempo, né? Mas que de alguma forma a gente tem que reinventar o que as empresas fazem, como elas fazem. Porque tem estudos de mais de 60 anos falando que o problema ambiental está acontecendo, tá? Ah, Dano, me afeta. Que planeta que você mora? Terra ainda? Não, eu sou brother do Elon Musk, aí beleza, é outro esquema. Então, que vocês sejam uma geração que faça um pouquinho diferente, sabe? Que vocês começam a ter esse incômodo de entender que agora vocês podem mudar a cultura. Que quando eu encontrar vocês em alguma das empresas que eu atendo, vocês não veem com a mesma coisa. Ah, Dan, porque tá difícil isso. Eu falo, pô, bicho, te conheci lá no Mackenzie, velho. Pô, tá me tirando. Escutou nada do que eu falei? Faz um pouquinho de diferente. Tenha um pouco mais de consciência, um pouco mais de maturidade do impacto que você gera, do que você compra, do que você consome, do que você fala, de como você se comporta. Quanto antes, mais tempo da vida vocês economizam para ter bem-estar. É simples assim. E difícil assim. Beleza? Então, para ir fechando, a cultura de uma organização ela é um reflexo do nível de desenvolvimento pessoal da liderança. E tem uma pesquisa de Harvard, às vezes eu fico com medo de falar pesquisa que tem pessoas aqui doutores, né? Mas, se eu não me engano, essa pesquisa de Harvard de 2015, que fala que a idade emocional dos líderes do mundo inteiro é de 14 anos. Você riu, né? Pois é. Não, eu tenho que lançar o meu foguete antes do cara, tá ligado? Porque o meu tem que ser primeiro que o dele, que é mais importante o meu foguete do que o dele. Tem uma entrevista do Jeff Bezos, todo mundo sabe que é o Jeff Bezos, né? Ele fala, tenho tanto dinheiro que eu não sei o que fazer, eu vou fazer um foguete, né? E quantas pessoas morrem de fome? Essa conta não fecha para mim, galera. Eu tenho tanto dinheiro que eu não sei o que eu fazer, eu vou fazer um foguete. O que você acha? Bacana, divertido, né? E antes do tio do Elon lá. E quanto que custa isso? Né? Alguns bilhões. A compra que o Elon Musk ia fazer pelo Twitter conseguia acabar com a fome do mundo. 44 bi. Então, é sobre isso. Tem alguma coisa errada com esse nível de inteligência emocional de grandes líderes. Quando eu dou treinamento para CEO, para diretor, é isso que eu falo. Ah, vocês são maduros, troca feedback na frente de todo mundo. Fica tudo pianinho. Então, falando de inteligência emocional, todo mundo é júnior. Então, se não existe o comprometimento dos líderes com a mudança em seus valores e comportamentos, no que eles acreditam, no que eles fazem, e como eles se comportam, em seus valores não haverá sentido algum começar qualquer mudança nas empresas. Não tem por que mudar. Se o líder não muda, o cara que fundou a empresa não muda, a diretoria, o gerente não muda, esquece, meu parceiro, é enxugação de gelo. Não vai, não vira. Então nem começa. Destrói logo o planeta, acaba com tudo e a gente vê o que sobra. Então, quero deixar para vocês uma ferramenta prática, para vocês não esquecerem mais. É profundo, mas dá para simplificar, viu? Lei de um terço. A gente controla se essa luz vai estar acesa até o final? Acho que a conta está paga. Está paga, mas a gente controla? Não controla. A gente controla se vai chover? Não controla. A gente controla, sei lá,
que vai acontecer daqui nos próximos 10 minutos? Não. Quanto que você está gastando energia mental e emocional querendo que o ambiente seja diferente? Porque o Brasil é um país difícil, né? Complicado. Ou povinho, né? Já para começar, você nasceu aonde? Hã? São Paulo não é Brasil, né? Boa. Você tem São Paulo, Brasil, né? Eu sou de Brasília e eu tenho minhas críticas aí nesse processo. Então, dentro da lei do texto tem um ambiente. Vocês não controlam o ambiente. Não adianta ficar querendo que o Mackenzie seja diferente, que as empresas que estão sejam diferentes, que o país seja diferente. Você não vai mudar a querer que os outros sejam diferentes. E aí, inclusive, os outros é os outros, as outras pessoas. Na boa, galera, alguém muda você? Ah, deve que você não conhece Mozão. É só o Mozão esquecer que ele já volta para o normal, né? Alguém muda você? Ou muda? Não muda nada. Se ninguém tem o poder de te mudar, por isso que eu gosto quando você fala assim, então, vem fazer uma palestra motivacional. Eu falo, o dinheiro é mais fácil, porque eu não tenho o poder de motivar ninguém, né? Não existe. Então, se ninguém muda você, por que você está querendo que o outro seja diferente? Óbvio, você tem que ser diferente nisso, 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 nisso. O meu chefe, você não conhece, comecei lá no trabalho, e é puxado para mim, cara. Ele não fala qual é o meu propósito, estou desmotivado, estou desengajado. Você não tem o poder de mudar o outro. Agora vem comigo, vai lá, matemáticas simples aqui. Se eu não controlo o meu ambiente, não tenho o poder de mudar ele a princípio, nem os outros, adivinha o que sobra? Começa com E. Começa com E. Vai lá, gabarito, começa com E. Oi? Você. No caso eu, né? Você entendeu o que eu quis dizer. Então, é o que você controla. Os seus comportamentos você controla. Então, se todo mundo está calado, levanta e faz um movimento. Se todo mundo está calado, levanta a mão e pede ajuda. Se ninguém está fazendo diferente, seja o primeiro a ser mais coerente. E aí, quando o reverendo fala de Cristo, nossa, é isso. Ele foi o cara que foi fazer diferente. E fazer diferente, você vai incomodar, vão falar mal de você, mas é a hora que você começa a parar de ser hipócrita. Esse é o ponto. Isso tem a ver com maturidade. Por isso que é tão difícil seguir os ensinamentos de Cristo. Então, quando a gente fala do ambiente, aliás, do eu, tem a ver com autoconhecimento. Quem que você é? Adão, eu tenho 19 anos, já dá para saber quem você é, ou no processo dele. Eu levei 13 anos para chegar, 11 anos dos 13 para chegar no meu propósito hoje. Eu já falo para vocês. Então, quem que você é? O que você sabe fazer? Quais são os seus talentos? O que você é bom? O que você é horroroso? O que você é bom potencializa, o que você é horroroso gerencia. Eu sou horroroso em gestão do tempo, por mais que eu dê mentoria disso, porque como eu sou tão ruim e funciona comigo, vai funcionar com você, entendeu? Sou horroroso em gestão do tempo. Eu tenho que me obrigar, eu sei disso, eu tenho a consciência, então eu tenho que me gerenciar. O que é importante para você? O que é importante vai mudando ao longo da vida, mas você tem que saber agora o que é importante para você. Porque muita coisa passa. Se eu pudesse voltar atrás, galera, eu tinha aproveitado tanto mais minha graduação. Pô, vacilei, eu não tinha maturidade para estar no curso que eu estava. Para estudar e debater com os professores, para sugar deles o que eu tinha de coisa ali, sacou? Eu poderia ter, nossa, avançado muito mais na minha carreira se eu tivesse tido essa maturidade. Eu não tive ninguém para falar comigo, sabe? Então dá, galera, para correr atrás agora. Vocês não precisam estar pesando 115 quilos, 112 quilos com ataque de pânico, não. Não precisa, corre atrás agora, é possível. Quando a gente fala das outras pessoas, olha o capital intelectual dessa sala. Olha tudo que vocês já viveram, tudo que vocês sabem, as experiências que a gente já está no mercado de trabalho. Olha aqui algumas pessoas que eu sei. Olha o capital intelectual dessa galera aqui que está para vocês. 100%. Olha todos os projetos que o Mackenzie dá para vocês. Então, tenta ter interações, criar oportunidade entre vocês. Tem as empresas júniores, tem todos os movimentos que vocês estão fazendo. E eu vejo nitidamente a diferença de maturidade, quem é de empresa júnior para quem não está. É claro, assim, é óbvio isso para mim. É falar, pô, estou de empresa júnior, né? Certeza. Desde 2015, falou de empresa júnior, eu faço tudo pro bono. Eu já atendi a DM lá da UNB, ixi, eu estou sempre com a galera. Eu faço palestra, mentoria, team build, o que precisar, vai estar onde? Só me chamar. Porque eu acredito nesse movimento que as novas gerações podem fazer diferente. E, por fim, quando a gente fala do ambiente, galera, fazer limonada, né? Tem jeito. Tornar os acontecimentos que não são controláveis em oportunidades. Quais são as oportunidades que você tem para crescer, para aprender? A diversidade ela vai ter, mas aproveita. É isso, é o que tem para gente. Fazer diferente, aproveitar. Beleza? Lei de um terço. A partir de hoje, lei de um terço. O que eu controlo, o que é os outros, o que é meu. O que é seu, você tem controle e tem poder. E aí eu posso influenciar no meu ambiente as outras pessoas. Certo? Então, o principal desafio da liderança, no final das contas, é o autoconhecimento.
inteligência técnica cria bomba atômica. Pessoas com alto grau técnico, sem inteligência emocional, sem autoconhecimento, fazem bomba atômica. E eu não sei qual é a utilidade disso para o planeta. Então, se a gente não amadurecer esse aspecto, todo o aspecto humano, Lineker, aqui, que é o que a gente falou, cara, não sei se vai ter planeta. Beleza? Muito obrigado, galera. Espero que tenha agregado para você. E aí, não sei o que faço agora. A gente vai abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Vamos lá, aproveite esse momento. Aproveita quando você estiver na empresa, se quiser mentoria, aí Aí é um pouquinho mais caro. O Lineker, vamos lá. Uma equipe. Várias equipes, aliás, né? Depois de tudo isso, né, um grande desafio para quem está começando na liderança, na gestão, é saber por onde começar. Então, por onde eu começo? Tá, eu tenho que ser a mudança, eu tenho que ser a engrenagem da reinvenção, mas por onde eu vou começar? Por você, irmão. Por você. Por que você escolheu ser líder? Você sabe a responsabilidade que você tem com essas pessoas na vida delas? Não é as entregas só do trabalho. Quais as informações você precisa saber hoje para gerar mais valor? Começa por você. E tenha a humildade, que para mim essa é a principal habilidade de um líder, ser humilde, de perguntar para o seu time, o que eu posso fazer para liderar vocês melhor? O seu time te ensina a ser líder. Isso é liderança, eu não estou falando de gestão, de diretor, não estou falando disso. Estou falando de liderança real. O que vocês esperam de mim? Como é que eu posso apoiar vocês a entregar o que vocês têm que entregar? Porque os especialistas são eles, não é mais você. Você já foi esse especialista. Então, comece pela sua humildade. Comece por quem você é. E o impacto que você pode gerar na vida dessas pessoas. Isso é o que você controla. O time que você tem influência direta. E aí você vai começar a separar as crianças dos adultos. É muito difícil viver esse tipo de liderança. Muito. Mas você vai para um outro nível, Lívia. Mais alguma pergunta? Mais alguém? Aqui. Ótimo, o Vitor e o Pedro. Vamos começar pelo Vitor. Bom, após esse primeiro passo, eu mudei a minha equipe, liderando, mas meu problema é um problema organizacional. Qual o próximo? Você que ligou, mas não fiz, não. Ótima pergunta. Sistemas. Na hora que o seu time amadurece, na hora que o seu time ele tem mais coerência, invariavelmente você começa a impactar o time do lado. Então, na Maersk, que foi uma das empresas que eu atendi, fiz um team build com o time, eles ficaram tão maduros em alguns aspectos que a gente começou a trazer os dois times para dialogar e você começa a influenciar outro time. Então, eu sou o líder, né? Trabalho com o Lineker, trabalho contigo. Eu posso chegar e falar, cara, você tem algum feedback para me dar? Tem algo que eu posso fazer diferente? E eu e você que somos um time, a gente pode chegar para o time deles. O que a gente pode fazer diferente? Qual é o valor que a gente gera para vocês? Vamos fazer alguns acordos de entrega? Então, eu começo a impactar o outro time. Agora, você vai incomodar. Então, começa por você, você com o outro, o seu time com os outros times. O que eu falo para quem é de média liderança, primeira liderança, é para assistir Vida de Inseto. Estão ligados? Bugs Lifezão. Na hora que essa formiguinha entende o poder que ela tem, muda a cultura. Só que o problema é que fica todo mundo que nem barata tonta, não é? Não vê ficar todo mundo um para o lado, para o outro, e aí a gente não consegue ter uma mesma linguagem. Se várias áreas aí, que você com outros líderes, vocês têm coerência, vocês sabem o que é prioridade, quais são os entregáveis, o que cada time tem que evoluir, o que cada é ruim, como é que um time ajuda o outro, cara, você chega com um nível de maturidade para conversar com o seu diretor que ele nem dá conta de sustentar. Ó, eu e o time do Lineker ali, a gente fez uma estratégia, a gente está remodelando algumas atividades, vai entregar mais esse indicador assim, 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 vamos fazer essa economia, vamos aumentar 2 vagas por isso, por isso, por isso. O cara vai falar, pô, esses caras são sênior, promove. Só que é essa maturidade que falta, saca? Não sei se eu te respondi ou embolei mais. Sim, não, respondeu. É que a questão que me gerou essa dúvida mesmo é a questão da autonomia, sabe? Eu não tenho essa autonomia atualmente. Então, como é que eu consigo? Mas faz total sentido. Você pode não ter autonomia das atividades, das entregas, mas você tem autonomia para dar feedback para o seu chefe. Exatamente. Você tem autonomia para trabalhar os aspectos humanos. Isso você tem. Chefe, posso te dar um feedback? Eu tenho a capacidade técnica de entregar isso, isso, isso. E eu não entendo que as orientações que você me dá tão claras. Vamos fazer um acordo? Vamos fazer um contrato de expectativa? Vamos alinhar um pouco mais? O que eu posso fazer para você me escutar mais?
Entendeu? Isso você tem autonomia. Hoje deixar o LinkedIn voando, falar com os professores, trocar uma ideia para uma cultura que seja mais coerente com a sua. Também vai. Opa! E aí eles que chorem de perder um excelente profissional. Eles que lutem. Eu tenho... Ah, tá. Faz isso funcionar. Tá. Faz uma mágica aí. Opção. Vou passar para o Pedro o microfone enquanto isso. É melhor não me arrepender, né? Você disse que ia contar um pouco sobre como que foi que você descobriu o seu propósito. Foi por conta do hotel ou teve algum outro mais também? Pois é. E como que foi? E o que você dá de dica prática para descobrir o nosso propósito? Cara, eu achava que era para ganhar dinheiro em hotel, aí não rolou, né? Eu achava que era isso. Putz, vou ter hotel de graça, o cliente vai pagar. E não paga, não. Hoje em dia, eu acho que mudou o compliance das empresas e tal, né? E aí a coisa não acontece. Mas, cara, eu tinha preconceito para a área que eu trabalho. Mas foi de perceber que eu saía do Banco do Brasil, fazendo uma sessão de mentoria de coach com o gerente executivo, um colega meu me ligava e falava, Dan, vamos trocar uma ideia no café? E eu percebi que, para mim, isso era leve, era fácil, fazia sentido. Quando as pessoas me dão algum feedback, pô, Dan, aquele negocinho que você falou mexeu comigo. Eu falo, cara, eu acho que eu estou no caminho certo. Ou as empresas são muito doidas, que nem eu, ou eu devo fazer alguma coisa boa, saca? Então, o primeiro ponto é saber quais são os seus talentos, o que você é bom, quais as necessidades que você pode atender, o que você pode ser pago. E o outro ponto, cara, é o seguinte, eu estou aqui falando tudo isso para vocês, eu não estou fazendo para vocês, eu estou fazendo com vocês, porque eu sou apaixonado por isso aqui. Eu faço por mim, eu faço para mim. Eu faço para as pessoas que falam, pô, legal, Dan, vamos aprofundar. Isso me motiva, isso me move, é o que me dá tesão no meu dia a dia. Se vocês vão aproveitar o que eu estou compartilhando, aí é outro esquema. Isso eu não controlo. Isso é vocês, tá contente? Mas o meu propósito eu vivo todo dia. E qual que é ele? Expansão de consciência. Eu quero ajudar vocês a expandir a consciência, porque eu expando a minha de segunda a domingo, da hora que eu acordo, que eu durmo, eu não paro de fazer isso, meu autoconhecimento. Ajudar a gente a amadurecer as emoções. Então, eu faço isso, a minha terapia está em dia, ó. Não abro mão, é custo fixo. Treinamentos diversos para que a gente tenha uma vida de bem-estar autorrealizada. Hoje eu tenho a minha consultoria, consigo praticar o que eu gosto, ser feliz no que eu faço. E, cara, fiz um monte de coisa. Já fui dono de restaurante, já fui sócio de escritório de arquitetura, que não dá tempo de contar. Já trabalhei com bolsa e fui testando o que me cabia. O restaurante foi super legal, sou super amigo do meu sócio ainda. Mas eu acordava e falava, que horroroso estar aqui. E eu sabe o que eu escutava? Dan, você é sem foco. Eu escutei muito isso. Quando eu estava estagiando no Sebrae Nacional, era 2 anos de estágio. Eu não aguentei, eu pedi para sair. Porque eu vi coisas que, para mim, eram incoerentes para um organismo como o Sebrae Nacional. Como assim você está saindo daqui? E hoje eu estou em São Paulo, atuando com as maiores empresas do país. Era assim, foco? Depende, né? Do resultado. Então, experimenta. Vê o que te cabe, colhe feedback, vê o que é fácil para você. Vê o que você entrega de valor para os outros. E aí, dando uma colinha, Ikigai. Procura no YouTube, quem curte, Ikigai. Ikigai, beleza? Era esse restaurante? Qual? Não, Ikigai não. Ikigai é uma metodologia japonesa de proposta. Ah, é? Pô, não é meu, não. Que coincidência, né? É porque o cara tem propósito. É sushi com propósito. Você não come à toa aquele sashimi ali. Tinha mais alguém ou lá? Beleza, Pedro? Lineker na paz, 100%? Mais alguém? Aproveita. Temos aqui... Você vem para cima. Ai, presta. Compartilhar, né? Boa noite. Boa noite. A gente sabe que uma das principais coisas na base de uma equipe é a confiança, né? Que as pessoas precisam ter umas com as outras. E eu queria saber de ti, assim, uma boa prática que ele tem que ter para melhorar o ambiente de confiança entre os gerentes. E é por onde eu começo. Dan, vamos fazer um team building. Confiança. Primeira coisa, vulnerabilidade sua. Cara, você é meu liderado há X tempo, como é que é trabalhar comigo? O que você está achando da minha liderança? Tem algo que eu posso melhorar? Lembra que eu falei que o feedback é a base? Peça feedback. Peça, não dá. Não, porque líder tem que dar feedback, né, Lili? Que é avaliação de desempenho, tá? Peça feedback. Na hora que você pede feedback, o cara vai falar, poxa, o chefe me pediu feedback. Vai ter medo, tá? Ele vai ter medo porque acha que você vai demitir ele.
Depois você fala, cara, muito obrigado por esse feedback. Daqui a uma semana você volta, 15 dias você volta e fala assim, melhorei naquele ponto? O que você acha? Você vai falar, oxe, o chefe tá me perguntando se melhorou, e ele melhorou mesmo, ele mudou o comportamento. Que legal. Daqui a pouco você pergunta de novo. Ele vai falar, ô chefe, mas não tem feedback para mim, não? Isso vai acontecer de largada, cara. E um outro ponto. Pessoal nova no time, acabou de virar líder, tira o crachá e fala o ser humano que você é. Na hora que você conta a sua história, na hora que eu contei para vocês da piscina, tal, do clube, vocês viram que vocês deram umas risadas? Então, cara, quantos desafios você já viu na tua vida? Quantos desafios aqui na facul? Um monte, né? Provavelmente um liderado teu passou por algo parecido ou está passando. Na hora que você conta a sua história com detalhe, com vulnerabilidade, quem fala isso é um cara chamado Bill George também, liderança autêntica. Tem um monte de diretor por aí, mas a sua história é sua. As dificuldades financeiras, os perrengues, problemas familiares, de saúde. Todo mundo passa por problemas na vida. Na hora que eu me identifico com a sua história, eu aciono os meus neurônios espelho. Nosso cérebro entra na mesma frequência e libera no meu cérebro ocitocina, que é o hormônio do amor e o hormônio da confiança. Então, tira o crachá e conhece quem está ali. As histórias. Teve um cara de uma empresa de energia que eu atendi, que ele falou assim, Dan, na hora que eu fui começando a conhecer a história do meu liderado, eu vi que ele não tinha fogão em casa. Eu estava cobrando resultado para ele. Um cara que sobe em poste, sabe? De eletricista e tal. E a partir dali eu vi que eu tinha que moldar diferente a minha liderança com ele. Eu não comprei um fogão, porque eu não tinha até muita grana para comprar, mas pelo menos eu entendi a situação dele e conversei. Cara, difícil que você está vivendo, mas dentro do meu papel, como é que eu posso te apoiar? Sacou? Então, tira o crachá, conta a tua história, escuta a história do pessoal e peça feedback. Open bar de feedback. Não é dar feedback, é pedir. É isso. Oi? Última pergunta agora. Ponto. Que mágico. Quando é o contrário, por exemplo, eu estou integrando a uma equipe e o líder não me conhece, eu sou apenas, assim, estou chegando lá de um recrutamento interno, ingressando na área e o líder não te conhece. E aí a primeira impressão, às vezes, pelo home office e tudo mais, é a que fica. Como que você pode passar isso para o seu líder, para o seu professor, essa confiança que você quer aprender mais, que você quer se desenvolver? Eu acho que, às vezes, no home, eu acho que... É mais complexo. Mais difícil. Liderança remota, aí a gente marca um outro papo, falar de liderança remota, que é um pouco mais complexo. Você chegou depois que tinha começado, não chegou? Posso te batizar na liderança? Vou batizar ela, pessoal. Põe a mão para frente e dá essa sacudidinha. Agora põe o indicador para cima. Indicador para cima. Indicador para cima. Isso aqui é um polegar, né? Viu? Todo mundo cai, não tem jeito. Esse é o indicador, tá? Porque liderança não é crachá. Ele é teu chefe, teu coordenador, seu supervisor, seu diretor, sei lá, alguma coisa assim. Mas você pode influenciar, liderança comportamento. Então você pode chegar, chefe, bom, tá. Então, eu queria saber um pouco mais da sua história. Você me conta? Como é que foi a sua carreira até aqui? E, não, legal, tá, você vai conversando com ele. Tá, mas eu queria saber um pouco da sua vida pessoal. Você me permite? Como é que é a tua história? Como é que você veio? De qual cidade que você é? E ele vai se abrir, deveria pelo menos se abrir. Legal, chefe. Gostaria de compartilhar contigo um pouco da minha história. Posso? Você já está liderando, você já está fazendo a mesma coisa que eu falei para ele, mas do teu lugar, na tua cadeira. Você vai ver que vai ser transformador. Transformador. Já que ele não faz, faz você. Chefe, tem algum feedback para me dar? Como é que eu posso melhorar no meu trabalho? Sacou? Lidera teu chefe. Lidera ele. Beleza? Te respondi? Massa. Agora eu estou com 2. Agora é 2, estou chique. Pessoal, eu queria agradecer muito a presença de todos vocês aqui. A gente vai pedir para a professora Marineide, que é a professora de Gente e Gestão do curso, entregar uma lembrança para o Daniel. Palmas. Recado paroquial importante. Para quem está no primeiro semestre, segundo, ainda não conhece os esquemas, os Paranauê, nós temos um terminal aqui fora, então dê a saída da palestra importante. Queria agradecer muito a presença de todos. Boa noite e voltem para a sala daqui a pouco, tá bom? A gente continua lá.
Ah,